Olá pessoal, estamos de volta aqui. Hoje nós vamos falar dos pequenos empreendimentos de oficinas de usinagem fundamentais para a confecção de peças e manutenção daquelas empresas com capital intensivo, do tipo empresas de navegação, empresas de transporte, empresas de injeção de plásticos, todas as empresas que necessitam de muitas máquinas em suas linhas de trabalho. Na consolidação do parque industrial brasileiro, foi muito importante a participação, a contribuição das escolas Senai. Desde os anos 40 do século passado, o Senai focou bastante no ramo industrial da metalmecânica. A metalmecânica é muito importante para que as nossas empresas de capital intensivo, as nossas empresas com muitas máquinas, pudessem se manter operando por causa do desgaste ou da quebra de peças. Sou muito grato às escolas nas quais estudei, no Senai Morvan Figueiredo, na Moca, em São Paulo, e a Escola Técnica Estadual José Rocha Mendes, na Vila Prudente, em São Paulo também. Estas duas escolas tinham parques de máquinas operatrizes formidáveis para a formação de técnicos e operadores e oficiais produtores de peças conformadas. Enfim, essas escolas mudaram o foco de acordo com a mudança do mercado. Como consequência das empresas com bastante investimento em máquinas, elas também tinham um setor de manutenção robusto, com muitas máquinas, para a confecção das peças para poder manter suas máquinas de produção em funcionamento. Essas máquinas eram tornos, plainas, fresadoras, com uma porção de profissionais especializados na operação dessas máquinas ferramentas, para que pudessem delas tirar os suprimentos que as máquinas de produção necessitam. Por exemplo, um caminhão com um eixo cardan quebrado, com uma junta universal quebrada, precisaria de peças como uma cruzeta. Uma roda com parafusos ou com pinos travas quebrados precisaria também da confecção daqueles parafusos. Chavetas, polias e outros elementos de máquinas importantíssimos para manter o parque industrial da empresa funcionando. Vejam estes exemplos a seguir. E estes outros exemplos, então. Estas peças todas que eu citei e mais outras, quando necessárias, poderiam ser compradas no mercado de empresas de fornecedores autorizados, ou a própria empresa poderia confeccionar essas peças e rapidamente fazer a manutenção e colocar o seu equipamento, a sua máquina, de volta na linha de produção, na linha de serviços. Mas, com a evolução das nossas empresas, com a necessidade de reduzir custos fixos, para que a empresa possa ofertar um produto mais barato no mercado, esses departamentos de manutenção especializados em usinagem, em confecção de peças, aos poucos foram sendo reduzidos e, em seguida, extintos, para que todo esse serviço fosse contratado de empresas terceirizadas, empresas especializadas no fornecimento desse tipo de confecção de peças por usinagem. Então, o que acontece? Abre-se um novo mercado para pequenas empresas, para pequenos serviços, fornecedores desse tipo de confecção de peças. Esqueci de citar também os serviços de oxicorte, os serviços de soldagem, serviços de pintura e acabamento também para as peças que forem necessárias para a empresa. Então, pessoas com conhecimento, egressos dessas empresas de capital intensivo, viram a oportunidade de constituírem as suas empresas
de fornecimento de confecção de peças por usinagem ou confecção de peças por conformação de metais e outros tipos de materiais para a manutenção, digamos assim, da empresa mãe. Estes profissionais aproveitavam-se da sua experiência, tanto da formação das escolas Senai, quanto da sua experiência em trabalho de manutenção na empresa, vamos dizer assim, a empresa mãe, e com isso tinham todas as condições de adquirir máquinas, adquirir um espaço para montar a sua empresa fornecedora de serviços de usinagem e confecção de peças para a manutenção da empresa fornecedora de determinados serviços, conforme eu falei, navegação, transporte, injeção de plástico, empresas mecânicas em geral. Logicamente que não é simples constituir uma empresa desse tipo. A grande recomendação é que essas empresas nasçam em áreas em que haja demanda de serviços, por exemplo, num local onde haja concentração de estaleiros de manutenção e reparação naval, cabe uma empresa, uma pequena empresa dessa. Em locais de grande concentração de empresas de transporte, que utilizam transporte rodoviário, que faz o fornecimento de serviços de transporte rodoviário, também há uma demanda para esse tipo de serviço de manutenção. Num distrito industrial, metal mecânico, uma empresa dessa também teria utilidade, também teria mercado. Ou seja, a empresa precisa estar situada num local onde haja proximidade com os negócios que necessitam desse tipo de serviço de manutenção. Mas isso não é tudo. A empresa precisa também de um espaço, um layout adequado para a disposição das máquinas e para que possa ser feito o manuseio dos materiais e das peças a serem feitas, a serem trabalhadas em manutenção. Precisa também de um fornecimento de energia elétrica adequado às suas operações. Para que seja feito de maneira correta, é necessário que o projeto esteja na mão de um engenheiro. Não só recomendo, como digo que é necessário. Por quê? Porque você precisa ter uma distribuição adequada das máquinas dentro do espaço que você adquiriu como empresa e você precisa de uma carga específica de energia necessária para movimentar o seu parque de máquinas para fazer as peças que os seus clientes vão querer comprar. Ok, tudo muito bonito, mas o que seria recomendável como uma necessidade inicial dessa empresa fornecedora de serviços de confecção e conformação de metais? Bom, eu digo que, para começar, o serviço básico é o serviço de desbaste com lima. Então você precisa de uma bancada, você precisa de uma morsa. Você também precisa de desbastes de peças planas um pouco mais robustas. Você vai precisar de uma plana limadora. Você também precisa fazer peças cilíndricas. Um torno mecânico é recomendável. Você também pode necessitar fazer furações. Uma furadeira de bancada ou uma furadeira de coluna também é uma necessidade. Alguma soldagem, você precisa de algum tipo de máquina de solda, recomendo um gerador, um retificador ou um inversor de soldagem mais moderno. Tá? E as outras máquinas a seguir. E quais são essas máquinas? Claro, são as máquinas de apoio. Por exemplo, você tem que usar ferramentas de corte, você precisa de um esmeril para fazer um desbaste em abrasão, você vai precisar de lixadeira para dar um acabamento numa soldagem, você precisa de furadeira manual para fazer um furo em posição. E claro, dependendo do grau de complexidade que a sua empresa tem, você pode ter a necessidade de máquinas um pouco mais sofisticadas, tipo uma fresadora, uma retificadora. Tudo vai depender do mercado que você tem. Uma coisa é certa, quanto mais especial, quanto mais exclusivo for o modelo e a capacidade da máquina que você tem, maior a gama de serviços que você pode abarcar na região específica do distrito industrial ou da concentração de tipos de indústria com demanda para serviços de mecânica. Vejam a operação de desbaste com lima.
Agora, o desbaste utilizando-se plano animadora, que é uma máquina operatriz necessária. E o torno mecânico, fundamental para a execução de peças cilíndricas. E as furadeiras, então, para fazer os furos necessários nas peças. Esmeris de bancada ou esmeris de coluna para fazer atividades de abrasão de peças ou afiação de ferramentas. A junção entre partes deve ser feita com solda. O tipo mais estándar, mais comum de solda é a solda elétrica, arco manual, eletrodo revestido. Então você tem no mercado algumas máquinas. As máquinas mais antigas, gerador de soldagem, as máquinas um pouco mais elaboradas, retificadores de soldagem, e as máquinas top de linha, que são os inversores de soldagem. Aqueles transformadores de soldagem, que são populares em empresas de serralharia, não são indicados, porque trabalham normalmente com corrente alternada, apenas corrente alternada. Todas as outras máquinas que eu disse trabalham basicamente com corrente contínua, que é a mais indicada para os tipos de consumíveis de solda que você vai utilizar na junção de peças metálicas, normalmente aço. Sem dúvida, às vezes precisamos confeccionar partes, peças, a partir de chapas metálicas. Para isso, você precisa de um equipamento básico de oxicorte, solda, oxiacetilênica e oxicorte, tudo depende do implemento que você vai usar no seu equipamento constituído por um cilindro de oxigênio e um cilindro de acetileno. Mangueiras, canetas, válvulas de segurança, e aqui nós estamos vendo uma atividade de oxicorte no corte de uma chapa em formato redondo. Você vai precisar também de um hall de ferramentas para a sua oficina. Não pense que você vai fazer apenas o serviço com as máquinas. Você precisa de ferramentas como chaves, alicates, chaves de fenda, chaves Allen, enfim. Consulte o seu fornecedor para saber quais as ferramentas que são adequadas para esse tipo de oficina.
Um pequeno estoque de ferramentas de corte é fundamental. Você vai precisar de brocas, bites, vídeas, brocas de centro, algumas fresas, enfim, ferramentas para fazer o corte e conformação dos metais. E as medições? As medições são feitas com os devidos equipamentos de inspeção e medição. Para o controle dimensional, utilizamos paquímetros, micrômetros, relógios comparadores como os principais, mas você pode, dependendo do tipo de peça que você fabrica, ter equipamentos mais sofisticados. Para a produção de roscas internas, você vai precisar de um jogo de machos. São ferramentas que fazem o corte dos furos produzindo a roscagem, como para uma porca, por exemplo. Para a produção de roscas externas, como em parafusos, você vai precisar de um jogo de cocinetes. Tanto para o cocinete como para o macho, você precisa das ferramentas utilizadas para girá-los, que conhecemos como desandadores. Veja que essas máquinas normalmente são máquinas antigas. Além de você ver, por exemplo, no torno o estado do barramento com desgaste muito acentuado torna uma máquina inservível para a produção de peças, mesmo raciocínio vale para o barramento de uma plaina. Mas essas máquinas de concepção de engenharia mecânica antiga têm uma falta de partes de proteção de suas partes móveis. Por exemplo, a plaina tem uma roda, uma polia, em que precisaria ter uma proteção do tipo que a gente vê a seguir. Um torno necessita de uma proteção na placa, sobre a placa. Por quê? Porque a projeção de partes, apesar de você usar equipamentos de proteção individual, do tipo óculos, protetor por cabelo, você necessita de uma proteção mais efetiva, que é a proteção coletiva colocada diretamente na máquina. Veja o exemplo de uma proteção necessária sobre a placa do torno mecânico. Não se esqueça, utilize sempre os equipamentos de proteção coletiva e os equipamentos de proteção individual. Consulte um profissional de segurança do trabalho para que você tenha as mais adequadas orientações neste fundamental requisito para a sua oficina. Muito importante ainda, uma oficina tem um potencial poluidor. Você vai necessitar de licenças, você vai necessitar da correta destinação dos resíduos produzidos. Portanto, você vai precisar de um profissional especializado no licenciamento do seu negócio. Não deixe de fazer. Pessoal, muito obrigado por ter chegado até aqui, por terem assistido esse vídeo. Espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.